Thiago Marcelli deixou uma sugestão de vídeo pra gente, né? Vocês que trabalham bastante com composição poderiam fazer um vídeo, ou de preferência mais, sobre o tema, dando umas dicas para quem gostaria de começar ou melhorar suas composições. Eu sou Matheus Starning, Daniel Figueiredo, estamos aqui para o canal da Starning Academy of Music, e se você não sabe, somos uma escola presencial no Rio de Janeiro para crianças até adultos de 125 anos e também escola virtual para todo mundo. Composição para mim é uma coisa diária. Eu tenho que ter um volume, ainda bem que eu tenho que ter um volume de composição muito grande, quase, né, diário, então realmente quase todo dia eu componho alguma coisa, e não só por necessidade, é uma necessidade também minha, de expressão, de pegar o instrumento e toco. Já falei isso em outros vídeos, mas eu não vejo graça alguma para mim tocar uma música que eu já toquei. Então eu só pego o instrumento para criar alguma coisa nova. Obviamente não sai uma sinfonia todos os dias, nem mas eu fico em busca de composição. Então eu componho todos os dias. É muito difícil um dia que eu não viajo. Também não sou tarado mental, como diz um amigo meu. Quando eu viajo, eu fico 10, 20 dias sem pegar um instrumento. Isso, quando eu lembrei disso, eu até achei legal, porque eu já estava preocupado de ser uma coisa meio... Mas nem sempre você compõe também com instrumento, né? Também muitas vezes vem coisas, você acorda assim, já vem aquela melodia. Então, eu acho, muita gente fala que esse processo de justamente você ficar, né, no exercício, 99% respiração, transpiração. E 1% inspiração. Então, só que aquele negócio, eu gosto de fazer isso. Qualquer pausa que eu tô ali fazendo alguma coisa, é engraçado, eu tô fazendo uma música, vou fazer uma pausa e compor outra música. Eu tenho um software que eu recomendo, tem vários, não preciso recomendar nem ele mesmo, porque ele pode daqui a pouco, daqui a 2 anos, ele pode não existir mais. Mas eu recomendo todo compositor ter um software no celular que ele transfere automaticamente para a nuvem. Você acabou de gravar o áudio, ele já começa a transferir. Porque temos muitos casos de pessoas, de grandes compositores que perderam 400 músicas. Mas você faz isso no celular? Você está falando gravação de celular mesmo? Ou no computador? Quando eu venho para o piano aqui, por exemplo, eu já programei para quando eu abro ele já grava, porque algumas vezes eu esqueci de apertar e perdi. Sim, entendi. E eu sou o tipo da pessoa que 5 notas que eu faço, se eu estou tocando 5 notas, vou gravar isso, eu já era. Eu sou uma coisa muito instantânea que eu tenho que ficar vigiando e esperto para gravar, senão vai embora, mas vai embora, nunca mais eu lembro disso. Tem uma história até engraçada, que eu não sei se a gente já contou, porque eu acho muito curiosa. Aquela música do Queen, Under Pressure. O cara criou, acharam legal, então vamos jantar, depois a gente vai desenvolver isso aí, hein? E quando o cara voltou, como é que é o negócio? Não lembrava. Eu não sei se isso tem no filme. Eu assisti isso em algum documentário. Aí depois o baterista que conseguiu lembrar, o próprio baixista não lembrava mais. Então isso é um grande perigo da composição, que eu acho que é o dever de casa, que a gente tem que começar já fazendo isso. Como eu vou ter condição de gravar a qualquer momento? Porque realmente, cara, tem um momento de maior inspiração do que o outro, né? Tem um dia lá que você vai compor a música, a sua Quinta Sinfonia, e que você perdeu, entendeu? Vai compor outras músicas, mas não vai ser tão bonita igual aquela. Então você tem que fazer essa coisa. Então, assim, como eu sempre falo, eu não sou um bom exemplo, porque eu me sinto muito diferente da maioria das pessoas à minha volta, não querendo... Não, obviamente, não é isso uma vantagem nem desvantagem, mas eu vejo essa diferença, então eu só não gosto de me colocar como um exemplo. Sim, sim. Mas o que eu posso falar é o que eu, o que eu faço. Você vive, né? O que eu vivo é isso. E uma coisa interessante sobre composição que eu gosto sempre de falar também é a questão do piano. Mesmo eu tendo tocado teclado, eu comecei na guitarra, depois passei para o teclado por necessidade de trabalhar no estúdio. Quando eu comprei piano, minhas composições mudaram. Por causa do toque. Por causa do som. Sim. Cara, é uma coisa que eu recomendo. Acho que todo compositor tem que ter um piano mesmo, piano real. Porque eu toquei, tinha todos os timbres na minha mão, timbres maravilhosos de piano, e pode ser que não aconteça com outra pessoa, mas comigo aconteceu muito. Eu comecei a compor estilos que eu não compunha muito antes, música romântica, alegre,
Então, foi vital. E eu tenho também coisas que eu recomendo, é ter muitos instrumentos diferentes, porque os instrumentos também dão esse colorido novo à sua composição. Eu tenho uma história que é muito curiosa. Esses dias, o Edmond, um compositor também de trilha que está começando agora aí, me falou que a melhor música que ele acha a minha melhor música, uma música que eu fiz, que eu dediquei à minha esposa, foi a primeira música que eu tentei fazer, que eu peguei o trompete, e como eu não vou tentar tocar música nenhuma, eu vou tentar fazer alguma coisa. Então eu comecei a tocar no trompete e já saiu uma melodia. Sim. Esse cara falou, um cara que conhece muito a minha obra, falou que é a melhor música que eu fiz. Eu tentando tocar um novo instrumento. Então esse, cara, eu acho que é o exemplo mais, né, melhor que você pode ter da necessidade, de como vale a pena você investir em novos instrumentos para compor. Sim. É porque isso é interessante, até quando a gente fica muito tempo sem tocar o instrumento, Sim. a gente toca, a gente fala assim, pô, tô tocando bem, né? É muito porque às vezes a gente se desapega da questão mecânica, né? Sim. Você não pode usar esse recurso, não tem mecânica, né? Você acaba indo... Tem escala, não tem nada. Ali eu não sabia, eu estava completamente... E você falou também, né, que tem um professor seu que falava para desafinar as cordas, né? Para usar outra afinação. Poxa, o cara era maluco. Eu fiz um semestre com ele botava a gente para tocar com o dedo do pé. Nossa. Botar a guitarra no chão, vira a guitarra. Cara. Exatamente para tentar... É um workshop de criatividade, né? É. O Mick Goodrich, que hoje em dia, eu não peguei essa fase dele, mas meus alunos que estão lá na Berklee, ele obriga os alunos a desenharem, fazer um desenho por semana. Tem um aluno meu que odeia desenhar, porque ele diz que você trabalha a parte da criatividade. Tá. E é interessante também, porque o Daniel, ele tem uma área de composição. Por exemplo, às vezes quem está pedindo isso, às vezes o cara é do sertanejo. Exatamente. E ele tem uma outra área de composição, né? O Daniel, ele compõe muito... Eu acho que uma coisa boa é você compor sob demanda, né? Sim. O cara, meu irmão, preciso disso aqui. Você é obrigado a se adequar àquilo, né? E no workshop que a gente fazia da criatividade, era muito assim, ó, cara. Você vai ter que compor debaixo dessa direção. Você acaba desenvolvendo habilidades que você não tem, né? Exatamente. De compor. Até porque compor é um exercício. Você tem que compor. Se você quer ser compositor, você tem que compor todo dia. Ou quase todos os dias. Se você quer ser um bom guitarrista, um instrumentista, um bom improvisador, você tem que improvisar todos os dias. Então, assim, a gente talvez é bacana como o nosso canal ele é bem amplo, né? De alcance para músicos. A gente tentava ser um pouco mais, às vezes, genérico até. Inclusive, o Fantástico, eles fizeram, não sei se você chegou a ver, há umas 2, 3 semanas atrás, um especial com um grupo de pessoas que moram numa casa de músicos sertanejos, que eles moram juntos. Todo dia eles têm que compor 10 músicas. Os caras acordam, meu irmão. Hoje a gente vai sortear dos 8 músicos que tem lá. Você viu? Não vi, não. Então, eles pegam... tem 8 pessoas, eles dividem em grupo de 2. Então são 4 grupos. Cada dia eles sorteiam e os 2 caras têm que compor alguma coisa. Sim. Dali a composição sai, já tem que sair com letra pronta. Eles vão pro estúdio, fazem uma roupagemzinha simples, um maluco sertanejo com a voz canta. Eles já mandam pros caras que distribuem pros cantores, né? Aí o Fantástico pegou, levou a música pro Sorocaba lá, mostrou até ele, pô, essa aqui é muito clichê, pô, tal. Essa aqui dá, hein? Vamos gravar essa música. Aí foram lá, tocaram no show. Mas assim, você vê, são pessoas que, cara, nós somos compositores profissionais, todo dia a gente tem que compor, independentemente se eu tô inspirado, se eu tô com dor de barriga, se eu tô feliz, tô com dinheiro, tô sem. Foram os caras que comporam Jennifer. Compuseram Jennifer, né? E parece que vai render para eles 800 mil reais, 1 milhão, alguma coisa assim, durante um ano, né? É claro, assim, que os caras, o foco deles ali é ganhar dinheiro, bicho, né? Ficou bem claro que até o Sorocaba criticou, falou, pô, estão usando as frases super clichês aí. Por exemplo, eu sou um cara que não componho todo dia, né? Eu não tenho essa pegada do Daniel. Mas todos os CDs meus, instrumentais, são composições minhas, 100%. E eu tenho muito esse processo, que é engraçado. Eu estava vendo o Djavan falar sobre composição, depois vem aí a entrevista dele no Pedro Bial. E ele falou o seguinte, cara, ele fica 1 ano e meio sem compor nada. Só na turnê. Daí 1 ano e meio ele fica em casa, ele vai e começa a compor, porque ele tem essa obrigação de compor. Se ele não tiver, ele não compõe.
E ele falou uma coisa interessante, cara, que ele leva as músicas pro estúdio, grava tudo com banda sem letra. Olha que viagem. O cara grava sem letra, depois que tá pronto, com as melodias que ele faz a letra. Às vezes nem faz a letra, né? Porque Às vezes outras pessoas fazem, não, né? porque Açaí, Guardiã, Som de Besouro, Imã. Ele fala, bicho, sabe, parece que ele vai pela sonoridade. Sim. Como se outra pessoa de outra língua só fosse escutar e nunca fosse traduzir a letra, e fica aquela coisa assim. De onde é isso? Pra ele pode ter toda a razão, né? Toda a lógica. Mas ele criou o estilo dele em cima disso, né? Não tô criticando, não, mas é curioso, né? Açaí, Guardiã, Som de Besouro, Imã, Branca é a Tez da Manhã. Daí o Jorge Vecino pegou e fez a música Zum 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 de Abelha. Quando eu olhei aqui, eu falei, pô, Jorge, tu meteu descarado aquele Djavan aqui, né? Zum de Abelha. Zum Zum de Abelha. Mas assim, só pra comentar que eu também tive essa área, essa convivência com muitos compositores de música comercial. Pô, tive experiências maravilhosas com o Cláudio da Mata, com o Carlos Cola. O Sullivan ainda não compus, mas eu convivi com ele, participei de produções e de grandes compositores assim. E essa área para mim não me interessou muito. Ela foi me puxando e eu fui saindo porque ela me parece muito loteria. Inclusive você tem um parceiraço aqui que é o Cláudio da Mata, que tem dezenas de sucessos com Sandy Júnior, tudo, né? E emplacou vários e já tem tempo que não emplaca talvez um sucesso novo. O mercado também foi mudando completamente. Eu até estava comentando esses dias. Antigamente você estava no Rio de Janeiro, era um lugar. Todo artista de fora vinha aqui fazer show. Tinha programas de televisão sendo gravados aqui, então você ia lá pro camarim do programa da Xuxa, tava todo mundo lá, bicho, desfilando de bobeira, esperando a hora para gravar, você podia pôr o fone na cabeça. Então a coisa foi desgringolando e foi perdendo o dinheiro, porque o CD já não vendia, né, do vinil, aí começou a vender CD, depois do CD a pirataria, e depois foi descambando tudo. Então o mercado foi transformando demais. Então se eu já tinha um pé atrás com a composição no auge, imagina depois. Fez até uma escolha boa, né? Você foi para um ramo que você, né, se estabeleceu profissionalmente num ramo que inclusive é um ramo lucrativo também, né, cara? E eu tenho essa necessidade do ecletismo. Se eu fosse compositor, eu com certeza ia querer compor funk, música clássica, reggae, entendeu? Sertanejo, eu gosto não gosto de ficar travado numa coisa só. E a trilha sonora para mim foi maravilhosa, porque é isso. Eu ali de manhã eu faço uma coisa, de tarde eu faço outra. Mesmo novela bíblica, você tem algumas encomendas assim, você tem que fazer coisas e explorar mundos novos e fazer suspense, trenço. Você está no meio desse processo agora com Jezabel também, né? Ainda fazendo trilha nova, Eu faço até o último capítulo, até 5 horas da tarde do último capítulo, depois desse horário que eu sei que não vai ter mais nada para fazer. E é engraçado porque quando eu fui gravar o álbum Matheus Starling Plays da Daniel Figueiredo, com as composições dele, eu já tinha escolhido algumas, mas o Daniel chegou para mim e falou assim: Matheus, eu tô aqui, cara, com umas trilhas de Jesus, que a novela não estava no ar ainda, né? Vou te mandar, meu irmão, não vaza isso não, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem 2 músicas de Jesus ou uma só? Rapaz, eu não lembro agora de nome. E também esse disco é interessante. Você tirou da gaveta 3 músicas minhas, que praticamente quase ninguém tinha ouvido. Só lá o pessoal lá de Cataguases, da minha cidade. Eu tinha uma banda de brincadeira lá, de fusion, eu sempre gostei de fusion há muitos anos. Eu fui de rock, depois rock progressivo e parei no fusion. Então a gente fez uma banda de fusion, de bobeira, lá eu tocava até teclado. E o Matheus conseguiu realizar esse sonho de tirar essas músicas da gaveta. Qual era? Mambolerumba, Coco Bongo. Nunca também? Não, né? Nunca é de novela. E tem 3 músicas do seu disco, eu acho. No mínimo 2. Sim. Que não tinha aplicação, elas não encaixavam na novela, não conseguia, estava ali na gaveta. Assim como aconteceu com uma outra música que eu gostava muito, que eu tinha composto há milhões de anos atrás, né, na época com Arco-Íris a preto e branco, e não conseguia parceiro para ela, porque eu gosto de ter parceiro para finalizar as músicas, porque senão eu fico ali sempre achando que pode ser melhor, enquanto a música não grava eu fico mexendo,
E no disco da Jane du Bois eu apresentei essa música para ela. Que é que você gravou também, From Sun to Sun, e que eu tinha dado o nome da música de Sol a Sol, porque o acorde começava de Sol e acabava em Sol. E ela meteu, ela incorporou isso e adorou, e fez uma letra magistral de um dia para o outro. Em inglês, Então esse foi um outro exemplo de que coisas que acontecem na composição, que a sua composição pode ficar ali congelada no tempo e você ficar frustrado, mas ela está esperando o tempo, né? Sim. O tempo certo e a pessoa certa para terminar. Cara, eu tinha tentado no mínimo 3 pessoas para finalizar essa letra. Eu achava nem que a música estava pronta, eu falava assim, preciso de alguém para me ajudar a fechar isso aqui. Eu não sentia que eu podia progredir, porque eu respeitava muito a composição. Então tentava, não dava. Falei, isso não é isso aqui. Aí tentava, não dava. Aí chegou a Jane, a música já está pronta, Daniel. É isso aqui é o refrão, aqui é... Pum, acabou. E o Daniel, como ele está falando, ele compõe melodia e a harmonia e não faz a letra, né? Eu faço, mas a letra eu acho uma coisa muito que expõe muito a pessoa. Então eu sou tímido em relação a isso. Eu tenho letras, quando eu comecei a compor lá, eu sempre fazia tudo. Mas aí as pessoas, via a reação das pessoas com letra. Os preconceitos. Sim. Mas você pensa isso? Caramba, isso é um sentido figurado, cara. Então eu não quis me expor nesse sentido. Sim. Eu fico retraído, apesar de fazer, de gostar, de participar de letras. Mas não é uma coisa que você faz no dia a dia, como compõe. Eu sinto que pode me causar um mal entendido, que depois vai ser muito tempo para desfazer. Então eu dou um pé atrás assim na letra. Às vezes eu tenho letra para mim aqui, escrevo para mim, ou peço o Cláudio para terminar. Mas uma coisa muito curiosa de composição, que é só uma curiosidade, né? É o Carlos Colla, que talvez não exista ninguém no mundo como esse cara. E uma experiência que aconteceu comigo sobre composição, que eu gosto sempre de falar, é que eu apresentei a primeira música que a gente fez juntos, tocando, criando, ele fazendo a letra. Ele é mais letrista do que melodista. Mas a segunda melodia eu fiz, liguei para ele para saber como é que eu ia mandar para ele, alguma coisa assim. Ele, toca aí. Aí pus para tocar no telefone e ele acabou de escutar a música, escreve aí. Caraca, velho. Falei, escreve aí o quê, cara? Não tá, papapi, papapá. Como é aquela parte antes do refrão? Toca aí de novo. Cara, pra mim aquilo ali era uma coisa de outro planeta. Foi uma experiência muito doida pra mim. Realmente é um cara assim, além de paranormal, que depois eu conversei com várias pessoas, ninguém nunca conseguiu ver outra pessoa dessa maneira. Então, eu tenho várias músicas com ele, e a maioria é assim, cara. Ele escuta, e outra coisa curiosa, quando você está compondo com ele tem mania de apagar a letra toda no computador. Ele tá, Aí eu falei, tá ficando legal, é legal isso aqui. Ele, pum, não, tá muito ruim, vou fazer de novo. Cara, isso dá um desespero. Mas porque vamos aproveitar alguma coisa. Cara, ele é assim, entendeu? Ele é muito, ele vai. E eu cheguei a perguntar a ele, como que acontece isso? Se ele acha alguma explicação, ele acha que ele já estudou latim, que ele conhece a língua. Eu acho que ele fala, cara, você fica dando desculpa, mas é genialidade, não tem... o cara desenvolveu uma habilidade de improvisador dentro da quase letra. Um repentista, né? Desenvolveu, né? É porque isso já vem de encontro com a pergunta do amigo, né? Como ajudar quem está começando? Sim. Eu acho que você vai compor bem, primeiramente, se você tiver um acervo grande na sua cabeça de referências. Isso aí é um básico. Você não vai compor... Por exemplo, você pega um cara que toca sertanejo. Fala, cara, compõe uma bossa nova para mim. O cara não tem esse acervo de ideias, progressões harmônicas, de melodia, não vai compor. Vice-versa. Então, o primeiro passo é você ouvir muita música, desenvolver... Você tem um repertório, é bom... copiar, pegar, por exemplo, songbooks, estudar as músicas e você começar a copiar. Acho que todo mundo no início precisa copiar, né? Você precisa, assim, buscar as referências e compor em cima das referências. Depois você, obviamente, vai desenvolvendo. O pessoal sempre fala assim, que mexe muito com composição. Na Berklee existe
uma faculdade, você pode fazer um major de composição. Tem vários majors de composição, ou seja, você se formar em composição, jazz composition, música, composição contemporânea pop, composição contemporânea erudita. E o professor no primeiro dia de aula fala assim, ó, cara, o índice do início é de 100 para 1, você vai compor 100 para ficar uma boa. Aí depois, no segundo ano, é 80 para 1, 70 para 1, 50 para 1, você nunca vai chegar no índice de 1 para 1, não existe isso, né? Mas então, assim, a dica que eu acho que a gente, talvez acho que o Daniel deve concordar comigo, é você ter muita referência, né, cara? Se você não tem referência musical dentro do estilo, dentro da proposta, você vai acabar não compondo dentro do que você precisa. E tem uma coisa fatal nessa questão do volume, é que você não sabe a sua melhor música, você não sabe qual é a sua melhor música. Isso a gente tem que reconhecer. Uma coisa é você com você mesmo. Você fez a música, você acha lindo, maravilhoso. Mas uma música que você não acha nada, como a gente tem vários exemplos, vários artistas que se tornaram famosos por uma música que ele não dava nada por ela. Tem vários exemplos no mundo. Te Devora, do Djavan, ele falou que o álbum acabou e falou assim, a gente precisa de um hit, cara. Ele falou, vou fazer um hitzinho aqui. Fez assim, gravou. Foi a música do álbum de Devora, foi a música que mais aconteceu, né? Tem, Ana Júlia, que os caras nem tocam depois, não quer mais tocar a música. Tem vários exemplos, assim. O Vini com Mexe a Cadeira, que era uma brincadeira. Mamonas Assassinas, que aquilo também era uma brincadeira. Então você tem que ter, essa dica do Matheus é essencial, quantidade, porque você não sabe o seu ponto forte. Sim. Você não consegue se enxergar como as pessoas à volta enxergam. Então uma coisa que você não está dando nada por aquilo pode ser um grande tesouro. Então você tem que apresentar, tem que se expor, e tem que ir fazendo, e tocando, e tentando. E você pode achar uma coisa totalmente surpreendente, né? Que pode te levar para o caminho. Aí vai te levar, quando você fizer um grande sucesso, você vai ter o síndrome do pós-sucesso, que é o Abdullah. Eu lembro do Abdullah, que fez a música Bochecha Sem Claudinho, aquele até Nostradamus. Ele prevê o futuro sem uma tragédia. Ele se sentiu mal até por causa disso. Essa letra dele? Ele com Kaká, esqueci o sobrenome do Qual é o nome do cara, você falou? Abdullah. Abdullah, a gente tem até abertura de filme da Xuxa. O Abdullah é grande parceiro comigo, com o Robson Vidal. E o Abdullah me ligando, a gente estava se falando, ele falou, cara, eu não aguento mais as pessoas me pedindo uma música igual aquela. Cara, será que as pessoas não entendem? E são pessoas do meio, Daniel. Grava naquela vibe lá, cara. Assim Sem Você, eu acho que chama essa música, né? Cara, faz uma Assim Sem Você pra mim. O cara, o Vini até tentou, né? O Vini fez Mexe a Cadeira e depois ele fez uma outra parecida lá, não sei o quê. Isso é uma coisa que vem depois de um grande sucesso de uma música. Eles vão querer que você faça uma coisa ali, continue aquela vibe, e que, entendeu? É uma coisa constrangedora para a pessoa falar, cara, não é... Como assim, cara? Já fez, aquilo ali é uma obra, agora... Né? Você pode ter alguma coisa, alguma pegada, assim, mas isso também é muito engraçado que acontece com compositores. Eu convivi com muitos compositores, eu fazia muito arranjos para compositores, e uma coisa que eu preciso falar, que eu costumo falar com pessoas que me procuram, é para não investir todo o seu tempo nisso, gente, todo o seu dinheiro nisso. É igual ideias, né? O cara que tem uma ideia de uma patente, não sei o quê. Eu convivi com muitos compositores, cara, que o cara deixava de comer para fazer um arranjo para mandar para o Zezé de Camargo uma música, acreditando que aquilo ali ia salvar a vida dele, que ele ia... Sim. Aí, cara, hoje eu falo assim, cara, é muito mais barato jogar na loto. Se você tem sorte, porque se você vai gravar uma música com o Zezé de Camargo, você não é um... Entendeu? Existem vários compositores como você. Então, proporcionalmente, vai fazendo o trabalho. Não é que você não deva arriscar. Mas tem pessoas que arriscam 90% da vida na composição. Sim. E isso talvez tenha me puxado mais para trás ainda, porque eu via desastres no meu entorno, assim, de pessoas realmente brigando, perdendo família, porque o cara cisma que a música dele vai ser gravada e que ele vai ganhar milhões e que a vida dele vai mudar. Sim. Então, quando fala nesse assunto, eu não posso deixar de falar isso, de alertar sobre isso. É uma loteria,
Você tem que saber investir nesse lado, investe 20%, 30% do seu dia, do seu dinheiro, mas não embarca nisso enlouquecidamente, porque a probabilidade é de você ficar traumatizado, frustrado, perder casamento. Cara, é muito triste. Eu já vi muitas histórias, e aí na internet deve ter trilhões de outras histórias tristes, só que eu assisti do meu lado, assim, muitas e muitas. Eu vou te falar que umas 50, assim. Então. E se eu puder deixar uma dica também, né? Para quem tem interesse em música instrumental, mais dentro da proposta que eu faço, que é fusion, uma coisa mais experimental, eu gosto de impor algumas regras quando eu for compor. Por exemplo, até um amigo chegou para mim e perguntou: pô, cara, aquela tua música Maraca Free, muito doida, o que é aquilo lá? Eu falei: pô, cara, eu nem lembrava dessa música. Mas eu me lembro que quando eu compus essa música, eu estava estudando muito a questão do decafonismo, que você não repete uma nota depois que você para repetir tem que tocar 12. Eu falei: cara, eu vou fazer um esquema aqui, eu vou tocar 10, né, antes de repetir. Então eu compus em cima de uma regra específica. Tem várias outras músicas, por exemplo, Tríades Mutantes, que eu compus toda a música em cima dos saltos das tríades, com tensões. Eu gosto muito de compor em cima de regras que me desafiam a compor alguma coisa, né? Então vocês podem pensar nessas coisas também, se for música instrumental, pensar em contraponto, em modulação. Quando você estuda composição mesmo, vai com 4 anos de faculdade de composição, meu irmão, para ter assunto para 4 anos, então o pessoal passa muito por isso, sabe? Nossa, tem que compor aqui a música só em quartas, usando harmonia quartal, inversões. Então essas coisas ajudam também você a explorar coisas que você não está tão confortável no momento, tá? Então existe muito mecanismo. Isso é interessante, porque eu sempre levanto essa coisa do perigo do gabarito, né? De você ficar quadrado, ficar travado só na escala, mas isso você dá um exemplo ótimo do contrário. Às vezes o gabarito, cara, eu vou fazer só dentro desse quadrado aqui. E às vezes aquilo te dá uma linguagem totalmente diferente, como tom inteiro, por exemplo. Quando eu descobri tom inteiro, achei mó barato aquilo. Que é uma coisa completamente artificial, né? Totalmente fabricada, mas tem uma sonoridade curiosa. E tem, Debussy fez várias músicas maravilhosas em tom inteiro, e que é essa coisa de você, não, cara, eu vou fechar aqui, mas acaba que isso te ajuda, assim como as encomendas que eu tenho de trilha sonora, que a gente está até recolhendo agora, que tem umas encomendas, caramba, como é que eu vou fazer isso, cara? Não pode isso aqui, não pode aquilo ali, aquilo aqui não pode, mas você tá passar aqui. E acaba saindo uma coisa legal, porque você foi forçado a passar ali. Se você abrir demais também, você fica viajando. É uma grande... inclusive, por exemplo, nas minhas turmas de guitarra 2, a gente tem uma parte sobre os modos, harmonia modal, e assim, eu obrigo os alunos a todo mundo trazer na outra semana uma música sobre cada modo. Uma música iônica, dórica, frígio, mixolídio, porque é legal para você ter uma referência. E depois eu falo, o que fez com que essa música fosse um tema lídio? Então compõe agora, pega essa progressão de acorde, muda a tonalidade, cria uma melodia diferente em cima, ressalta a nota característica, as notas de tensão. Então também é dentro desse parâmetro, né? Você compor uma composição modal, lídio, uma composição modal, frígio. Gostei da sonoridade do mixolídio. Compõe 5 mixolídio, né? Aí você começa a perceber, por exemplo, mixolídio no rock australiano dos anos 80, Midnight Oil, Spy vs Spy, Hood Gurus. O pessoal usava muito mixolídio, Guns N' Roses, muita composição mixo. Aí você percebe que quando você começa a compor mixo usando a quarta, você começa a se remeter muito à sonoridade dos anos 80, anos 90 ali do rock australiano, o rock americano, Van Halen. E é legal assim, porque você cria essas referências. E quando alguém te pede, poxa, cara, eu gostaria de uma música com uma levada Van Halen, você já sabe, é óleo com sobreposição de tríades, né? Aí você já vai e já busca esse conhecimento. Às vezes o conhecimento também ajuda você a destrinchar um pedido de um cara. Cara, eu gostaria de uma onda do Satriani, do Steve Vai, por exemplo. Steve Vai é muito lídio. Então eu vou compor uma parada de cara, exatamente, meu irmão, como que você conseguiu entender?
Pô, já, né? Eu sei que o Steve Vai usa muito a quarta aumentada como nota característica. E você teria até um embasamento técnico, né? Para falar, por que você fez isso? Porque você pediu isso e aqui, isso aqui está comprovado, isso aqui é o modo lead que faz isso aqui. Né, inclusive, se você compõe qualquer coisa do rock instrumental, Lídio, o pessoal, pô, Steve Vai, hein? O cara se apropriou basicamente disso, né? Mas, enfim, né? Acho que a gente falou bastante já, né? Eu quero saber depois quais os modos que eu mais componho, que eu não sei. Legal. Você compõe muito no eólio. Tá. Modo eólio, né? Que é um modo muito menor, né? Sim, eu gosto muito de menor. Que, enfim, esse negócio, inclusive, é bem debatível. Tem pessoas que não gostam de falar que a questão modal é uma questão que dá confusão, dá umas confusões. Mas a gente está falando aqui mais por alto aí, essa questão modal fica para um outro vídeo aí. Valeu, galera. Abraço.